4 de março de 2023 e o tema de hoje é: no mundo teremos aflições. Trata-se de artigo de minha autoria publicado em 3 de março de 2023 no site do Web Artigos. Em Mateus 14, de 22 a 34, há o registro bíblico de quando Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Informam-nos as Sagradas Escrituras que, enquanto Jesus despedia a multidão, orientou que seus discípulos entrassem num barco e seguissem rumo à outra margem do mar. Feito isso e despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Ocorre que os discípulos, tendo obedecido à ordem de Jesus, de repente se viram num mar tão revolto que, não obstante boa parte deles serem pescadores experientes, sentiram-se tomados de pavor, o que nos dá uma ideia do quão revolto estava o mar por ocasião dos fatos. Chamo a atenção de vocês para o fato de que eles prontamente obedeceram à ordem de Jesus. E mesmo tendo prontamente obedecido, não se viram livres de enfrentar o mar naquelas condições de tempestade. Cadê Jesus? Eles muito provavelmente se perguntavam. Deu-nos uma ordem e prontamente obedecemos e de repente nos vemos sem ele nessa situação? E esse é o tipo de questionamento que possivelmente fizeram entre si e que possivelmente faríamos se estivéssemos no lugar deles. Pois é assim que muitas vezes reagimos se prontamente obedecemos e nos sentimos desamparados. A lição que podemos tirar desse relato bíblico é de que mesmo prontamente obedecendo a Cristo, estaremos sujeitos a enfrentar lutas e dificuldades e nos sentir como que desamparados nesses momentos difíceis. Mas nos sentir desamparados nessas situações não significa que estejamos. Significa apenas que naquele momento Deus se mantém em silêncio para que tenhamos independência para escolher crer ou não crer. E nessas situações adversas, a indagação que Deus nos deixa é: vocês confiam em mim? O fato é que os discípulos precisavam viver mais aquela experiência, até porque as experiências que temos com Deus são fundamentais ao nosso crescimento e amadurecimento na fé. Relatam-nos as Sagradas Escrituras que à quarta vigília da noite, Jesus, andando sobre as águas, se dirigiu até eles. Tamanho era o pavor que se encontravam, que quando os discípulos viram a Jesus sobre as águas, acreditaram ser um fantasma. E Jesus, tendo se identificado, Pedro lhe fez o seguinte pedido: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até onde tu estás. E Jesus o chamou para ir a seu encontro, e Pedro, descendo do barco, fez o que humanamente era impossível: andou sobre as águas. Apreende-se desse registro bíblico que, enquanto Pedro fixou os olhos em Cristo, ele andou sobre as águas. Mas, num dado momento, Pedro deixou de fixar seus olhos em Cristo e, ao olhar para o mar revolto à sua volta, sua fé fraquejou e começou a afundar. Mas espera aí, Pedro chegou a andar sobre as águas, porém isso só foi possível a ele enquanto manteve os olhos fixos em Cristo. Dessa experiência vivida pelos discípulos e em especial por Pedro, é também possível perceber que, se em algum momento a nossa fé fraquejar, Deus estará sempre pronto a nos oferecer o socorro se nesse sentido clamarmos. Vimos aqui que estar no cumprimento da vontade de Deus não nos isenta de enfrentar situações adversas. E o que fará a diferença são as experiências que buscamos ter com Ele e manter os olhos fixos em Cristo. Feito isso, quaisquer adversidades, por piores que sejam, conseguiremos vencer. Tenho em mente o fato de que aqueles discípulos haviam acabado de testemunhar o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, ao permitir que, obedecendo, se vissem naquela situação de pavor, estava, na verdade, lhes dando a oportunidade de ter uma nova experiência com Ele. A experiência de constatarem que até o mar e o vento obedecem ao comando de Jesus. E dar a eles essa experiência não foi de forma alguma uma atitude de pirotecnia. O próprio Jesus, conforme registro de suas palavras em João 5,36, deixou claro a razão dos milagres por ele realizados.
e sobre isso poderemos falar noutra oportunidade. Enfim, os discípulos precisavam ter mais aquela experiência. Indubitavelmente, as experiências que temos e buscamos ter com Deus nos possibilitam saber em quem temos crido. E saber isso faz toda a diferença na hora da provação. Mas vale dizer que nem tudo que nos acontece é da vontade do Pai. Porém, nele, qualquer situação, por mais adversa que seja, pode resultar em bênção na vida daquele que crê. Até porque toda a promessa que Deus nos faz em sua palavra é condicional. E a condição para que se cumpra é crer independente das circunstâncias, sabendo que Ele cuida daqueles que nele esperam. Notem ainda que enquanto seus discípulos se viam naquela situação, Jesus estava no monte em oração. Jesus sabia ser necessária aquela experiência para seus discípulos. E quando naquele contexto eles mais se sentiram desamparados, Jesus estava a orar. E certamente intercedia por eles. O fato é que na hora da prova Deus não intervém, porque decidir crer ou não crer é uma decisão nossa na qual Ele não interfere. Certa ocasião, disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quanto a mim, não raras vezes eu me vi em situações em que, assim como o profeta, eu percebi a importância de a Deus declarar que ainda que a figueira não floresça e nem a videira dê o seu fruto, ainda assim eu louvarei. Entender que a vontade de Deus é imensuravelmente maior e melhor do que a nossa vontade faz toda a diferença. Pelo que permanece no ar a indagação que Deus nos lança: vocês confiam em mim? E assim dou por encerrado essa reflexão e que Deus possa, por meio dela, falar aos nossos corações. Meu nome é Giane Kátia e eu quero vos lembrar que Deus nos ama.